Pode Eventos hoje vai mudar um pouco a visão. Por que mudar a visão? Porque estamos naquele mês do qual nós temos que escolher quem está nos representando. E nada melhor do que o Pode Eventos estar agora com o nosso futuro candidato. Eu digo futuro porque é um cara de visão, é um cara que está há muitos anos almejando ajudar-nos em todos os sentidos. Ajudar quem, Fernando? Trabalhando fortemente para a vitalização do centro da cidade. Trabalhando fortemente para nós que fazemos evento, nos dar o suporte necessário para que vocês, nós, né, porque eu também sou de evento, nós estejamos sempre, estivemos, né, à margem da população no sentido trabalhista. Mas o André Luiz Caburé tem uma proposta muito interessante. Então o Pode Eventos hoje está com ele. Prazer, André. Prazer meu, obrigado pela oportunidade, né? E estamos aqui, né, para nos apresentar, para nos colocar a serviço, né, da cidade, a serviço dos cidadãos. Olhando por todos os lados, olhando para todos os segmentos, né? Porque o que nós assistimos hoje, né, é que a sociedade como um todo, né, ela está esquecida, ela está abandonada, né? O setor de eventos, 2 anos por conta da pandemia sem trabalhar. Certo. À margem de todo e qualquer tipo de assistência. Hoje, se recompondo, mas precisa de um olhar especial por parte do poder público, e a Câmara Municipal tem que ter essa responsabilidade social, né? Essa responsabilidade com esse segmento que faz parte, né, da nossa cultura, do processo, né, das realizações, dos atos, dos eventos na cidade. Então, nós temos que fazer com que esse pessoal, né, esses trabalhadores, né, possam se reestabelecer definitivamente, né? Porque foram 2 anos de muita angústia, de muito sofrimento, de muita dificuldade. E esse é o momento, né? Porque nós já estamos com as coisas estabilizadas, né? E nós precisamos, e evento não é, né, apenas aquela situação da festa política, evento não é apenas o ato, né, da inauguração de uma praça, de um viaduto. Evento é, né, toda uma manifestação cultural que precisa, né, desses profissionais, né, para que ele possa ter qualidade, para que ele possa oferecer segurança, tranquilidade para as pessoas que dele participam, né? E nós precisamos olhar também por outros aspectos da cidade, né? Nosso meio ambiente está esquecido, né? Nosso meio ambiente, nesses últimos 4 anos, né, nunca foi tão atacado, né, tão penalizado como foi nesse período agora, né, dessa atual gestão e da atual legislatura. Né? Nós tivemos mudanças no Código Ambiental que são inadmissíveis. Para você ter uma ideia, a margem, né, de preservação dos nossos córregos e rios, ela estava de acordo com o Código Florestal. Hoje, ela desrespeita o Código Florestal, que é uma lei federal, né, e tem, por exemplo, a cota do Rio Meia Ponte, né, ela baixou de 50 para 30. A cota do Ribeirão Aricuns, né, ela baixou de 30 para 15. Quer dizer, a continuar desse jeito, nós, com certeza, né, vamos ter riscos ambientais, né, das proporções, inclusive, que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Certo? Porque se o meio ambiente, se você não cuida do meio ambiente, se você aprova as coisas aleatoriamente, sem observar as necessidades que tem o espaço, que tem o solo, que tem o lugar, então você coloca a cidade em risco. Certo. Por outro lado, Fernando, nós temos assistido aí uma questão que é muito degradante, é muito triste para a nossa cidade, para a nossa população, né? Uma situação assim, né? Hoje, a nossa cidade, ela convive, né? Nesses últimos 4 anos, a cidade tem convivido com um aumento
desproporcional, um aumento inexplicável até da nossa população em situação de risco. Né? E essa população só vem crescendo e nós não temos visto, né, a não ser as ações voluntárias que não levam a nada, são importantes, mas não levam a nada, que são as igrejas, algumas organizações não governamentais que fazem ali uma distribuição de marmita, de refeição noturna. Alimentos. Que alimenta, tudo bem, mata a fome naquele momento, mas a situação de degradação social, ela permanece. Certo. A pessoa continua morando na rua, a pessoa continua, né, em estado vulnerável, né, e não há nenhuma ação. Certo. Porque ninguém vai para a rua porque quer. Né? Ninguém ganha a rua, ninguém vai dormir debaixo da marquise, debaixo de um banco de praça ou alguma coisa, porque quer. Isso tem uma situação estrutural. Né? É um problema que vem da raiz, é um problema da família, é um problema que vem das condições econômicas. Né? Por que eu falo isso? Né? Goiânia está gradativamente perdendo, né? Todo dia está perdendo posto de trabalho, certo? As nossas famílias estão ficando desempregadas, certo? Uma família desempregada, ela entra em colapso social, ela entra em situação de risco. Então, nós precisamos olhar essa questão, né, do nosso morador, né, em situação de rua. Nós precisamos desenvolver uma política de seguridade social que possa resgatar esse cidadão para a sociedade. Né? E qual é a consequência? A maior parte dessa população, né, ela está no nosso centro da cidade. Certo. Isso é um problema. Certo. Né? E essa revitalização do centro da cidade começa por aí. A revitalização do centro da cidade só pode ocorrer na medida em que haja duas intervenções. Né? Que nós possamos, né, fazer esse resgate social desse cidadão que está em situação de risco. Né? Nós precisamos resgatá-lo para a sociedade e, com isso, né, a gente vai desobstruir os casulos, né, que eles montam dentro do centro da cidade. Nós precisamos ter essa política. O poder público, a Câmara Municipal, tem a responsabilidade de fazer acontecer uma política de seguridade social voltada principalmente a atender a população de situação de risco. Né? Segunda intervenção é nós estabelecermos um diálogo aberto, né, com os comerciantes, com os pequenos empresários que fugiram do centro da cidade. Né? Fugiram do centro da cidade. Por isso, o nosso centro da cidade foram abandonados, de abandono. Lógico que eles fugiram não por opção, né? Mas porque eles não tiveram, por parte do poder público, nenhum apoio, nenhuma condição, né, nenhum subsídio. Quer dizer, ninguém sobrevive, né, sozinho. Né? Então nós temos praticamente, né, 70%, 50% das nossas lojas no centro da cidade, elas estão fechadas. Isso causa, né, uma imagem feia, né, para a nossa cidade, uma imagem, uma situação de abandono mesmo. Né? Você chegando ali próximo ao mercado central, você fica pasmo, né? Ele foi ocupado, as lojas fechadas e as calçadas ocupadas por pessoas em situação de risco. Justamente. Né? Então, isso ocorre ao longo da Avenida Anhanguera, ao longo da Avenida Araguaia, ao longo da Avenida Goiás, agora já está chegando, né, na Rua 74, enfim, em todo o nosso centro da cidade. O que era para ser, né, um grande mercado aberto, né, que foi na Avenida Paranaíba, ele virou, né, moradia. Quase um depósito. Quase, né? Um depósito de pessoas. Mas, André, eu gostaria que você explicasse melhor para o nosso público aqui um pouco o que é um vereador, a importância de um vereador. Porque muitas pessoas acham que não, eu vou votar, eu vou prestar atenção no deputado federal, eu presto atenção no prefeito, no governador, mas eles não sabem da importância de um deputado estadual, de um vereador.
Eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Olha, Fernando, o vereador, né, qual é a função dele? É de velar, né? A obrigação do vereador é de olhar, de cuidar, de zelar, né, por todos os aspectos da cidade, desde a construção, a aprovação do projeto de construção de uma escola, de uma praça, de um CMEI, a olhar para a pavimentação. Na verdade, é ele que destina, né? Cria e destina as verbas. Cria, né? Ele aprova, né, as execuções, né, desses projetos, porque o prefeito não pode aleatoriamente falar, eu vou asfaltar o bairro A, ele tem que ter autorização parlamentar para isso. Sim. Né? O vereador, ele aprova o orçamento, né, da prefeitura, né, de 2 em 2 anos, então ele vai lá e esse orçamento aí está lá destinado. Eu quero asfaltar, eu quero construir escola, eu quero fazer CMEI, eu quero investir na mobilidade, eu quero investir no meio ambiente, eu quero investir na política habitacional, coisa que tem 6 anos que nós não temos, tem mais de 6 anos que não se constrói uma unidade habitacional de interesse social nessa cidade. Né? Então, o vereador, ele é a alma, né, de todas as coisas que precisam acontecer na cidade. Mas é exatamente isso que não está acontecendo. Né? Os vereadores estão cuidando. Os vereadores estão cuidando, né, dos seus próprios interesses e deixando a cidade, né, fazendo uma maquiagem nos lugares de mais interesse, né, e deixando a nossa periferia, os bairros mais distantes, à mercê de todo e qualquer serviço. Né? Então o vereador, que tem por obrigação legislar, né, e aprovar os projetos de interesse da sociedade, ele precisa voltar para a Câmara Municipal. Certo. Né? E é por isso que nós estamos apresentando a nossa candidatura, quer dizer, que é o nosso compromisso de estar a serviço da cidade e a serviço dos seus cidadãos, elaborando projetos, elaborando propostas, resgatando, né, a participação das pessoas no processo legislativo, né? Porque, para você ter uma ideia, nós não temos, né, uma justiça fiscal no município de Goiânia. Né? O que pouco que tinha, né, foi aniquilado, foi acabado. Né? Então, não é legal, né, que você, por exemplo, tenha a mesma alíquota de cobrança de imposto de IPTU, por exemplo, do setor marista em relação ao setor Estrela d'Alva, que fica no final da região norte. Concordo. Né? Não que eu concorde com o valor hoje cobrado do IPTU, do setor marista, do setor bueno, do setor... Não que eu concorde, mas não pode ser o mesmo cobrado de setores tão pouco olhados como esses setores. O setor Estrela d'Alva, o Curitiba, o Balneário Meia Ponte, o Dias Magalhães, quer dizer, são setores cuja população é uma população que tem, né, uma renda menor. Né? Agora, nós não somos a favor da taxação, né, de quem quer que seja. Nós temos que ter o equilíbrio. Né? Se você tem mais benefício, óbvio que você precisa contribuir com um pouco mais. Né? Se você não tem, por N razões, né, como esses bairros mais periféricos, muitos não têm tubulação de água pluvial, não tem meio-fio, não tem calçada. Então não é justo que ele pague proporcionalmente o mesmo valor aonde está a urbanização presente. Né? Então nós temos que ter flexibilidade nessa situação. Eu sei o seguinte, existem setores que são criados, que faz o asfalto, a estrutura, toda a estrutura visível, e 10, 15 anos depois rasga para fazer a área pluvial. Parque Amazônia, eu moro lá, é assim. Né? A água ali jogada pelas piscinas dos prédios, todos vão para a rua. Aonde que cai essa água? Nas avenidas, nas ruas periféricas, e ali
causa a erosão. Então, o vereador do seu setor, o vereador da sua região, não é do seu setor, da sua região, ele tem que estar presente. E eu sei da história do André, sei até que ele já trabalhou em algumas secretarias e fez algumas coisas interessantes. Conta um pouco mais para a gente, André, por favor. Eu já fui superintendente de habitação e regularização fundiária da Prefeitura de Goiânia, né, onde nós promovemos, né, pelo tempo que nós estivemos por lá, a regularização fundiária de alguns bairros importantes. Mas um interessante é que nós fizemos e deixamos lá pronto, né, foi o distrito de Vila Rica. Né? Poucas pessoas em Goiânia sabem que nós tínhamos aqui um distrito, né, que tinha um subprefeito, né, que fica, um vilarejo que fica ali na saída de Nerópolis. Né? Por acaso foi implantado lá, os trabalhadores de uma fazenda, acabou que virou, né, uma vila, né, e estava lá o povo abandonado sem nenhuma assistência. Né? E nós conseguimos legalizar aquilo e hoje estão todos com as suas escrituras. Né? Nós fizemos também a regularização fundiária da quadra 201 no setor universitário, né, que foi um assentamento organizado na época pela então primeira-dama, né, Dona Gersina, que eram os trabalhadores, né, que estavam a serviço da construção de Goiânia, no 1945, 47, né, e foram ocupando aquelas bordas do setor universitário. Quase, né? BR-153, né? Quase BR-153, né? Então, houve essas ocupações, a primeira-dama, então, foi deixando, e isso foi passando o tempo, e aquelas pessoas estavam sem escritura. Né? E nós ajudamos a regularizar essa situação. Né? Assim como vamos fazer na sequência, né? Nós vamos fazer um pouco mais de coisas até que nós já estivemos à frente. Né? Coisa que particularmente eu estive à frente da assessoria e da implantação de projetos de habitação importantes. Então, com relação à regularização fundiária, na Câmara Municipal, nós vamos permitir com que a Prefeitura possa regularizar todas as demais áreas que estão sem escritura. Porque escritura é a carteira de identidade de uma casa e do próprio cidadão como proprietário. Porque ele, com a escritura na mão, ele pode fazer um empréstimo, ele pode abrir um comércio legal, né? Ele pode... Não está à margem, né, André? Não fica à margem. Não fica à margem e não está, né, naquela situação de instabilidade, de insegurança. Poxa, eu não tenho documento da minha casa. Justamente. É assim que eles falam. Né? Eu não tenho documento da minha casa. Então nós vamos proporcionar que todo cidadão na cidade de Goiânia ele possa ter o documento definitivo da sua casa. É importante. Né? Mas nós vamos resgatar uma outra coisa, Fernando. Nós vamos resgatar os programas habitacionais. Certo. Que é importante, né? Peraí, só um pouquinho. Eu gostaria de lembrar vocês, empresários, vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam. Deixa o seu like, mande perguntas, se for para mim eu vou responder, senão eu encaminho aqui ao entrevistado André Luiz. Eu gostaria muito de ter vocês aqui com a gente para contar a sua história. E lembre-se, o que o André está propondo nada mais é que o que nós queremos como cidadãos de Goiânia. Queremos a revitalização do centro da cidade e queremos também que todos aqueles que têm o seu lote, que já moram, que estão ali, tenham a sua identidade. A identidade é o registro do seu lote. É muito importante. Até para as famílias, quando se formam, o mais importante para elas no primeiro momento é essa identificação, né, André? E você é muito sensível a isso. Nós já conversamos outras vezes, tivemos a oportunidade. Eu vejo como você é sensível a isso. Eu acho muito interessante. Mas fala um pouquinho mais.
Então, é fundamental, né? É fundamental, porque isso traz segurança, traz desenvolvimento também para a região, porque um bairro regularizado é um bairro que vai ter, sem problema, né, a possibilidade de receber os benefícios do poder público, porque você não sabe, né? Uma dificuldade enorme para implantar uma escola num bairro que não está regularizado, que a família não tem a escritura dos lotes, quer dizer, tem uma burocracia muito grande. Às vezes, quando faz no peito, na marra, na raça, né? Mas nós não precisamos disso. Goiânia é uma cidade que foi planejada, felizmente, né? E muito felizmente, Goiânia não passou pelo processo de favelização que a maioria das cidades, né? das capitais no Brasil passaram. Então nós temos um plano de ocupação do solo razoável, que tem, né? Que foi ocupado de forma controlada, né, pela população de menor renda, muitas ocupações, mas foram ocupações de certo modo planejadas, ou seja, não virou aquele aglomerado desordenado de favelas, de pessoas, não virou as favelas. Nós temos bairros consolidados que precisam ser regularizados, né, e para exatamente, né, ter a condição de melhor qualidade de vida para essa população. Mas nós precisamos também, né, ao contrário do que esses vereadores aprovaram aí no semestre passado, né, nós não podemos permitir que as nossas áreas públicas sejam vendidas, sejam torradas, como eles estão propondo fazer com 72 áreas. O que era o destino dessas 72 áreas? Né? Eram praças, eram espaços para a construção de escola, de CIMEI, de posto de saúde. Né? E aí é engraçado, em 4 anos a pessoa não constrói nada, não tem nenhum projeto para construir nenhum desses serviços, nenhum desses equipamentos públicos. Né? E 3 meses antes da eleição eles resolvem vender 72 áreas públicas. Isso é um crime. Né? Isso é um crime. E o primeiro passo que nós vamos fazer na primeira semana de janeiro, né, na Câmara Municipal, nós vamos entrar com um projeto de resolução que vai cassar essa autorização de alienação e de venda dessas áreas públicas, porque a cidade está carente de CIMEI. Né? Nós temos um déficit de CIMEI aí de quase 30 mil crianças fora, né, desses centros municipais de educação infantil. E quando a criança está fora do Centro Municipal de Educação Infantil, CIMEI, o que acontece? Ou a mãe deixa ele trancado dentro de casa para ir trabalhar, ou deixa na rua, né? Ou ela deixa de trabalhar. Justamente. De todo modo, é um caos social. Caos social. Nós precisamos de resolver essa situação. Então, não é admissível, né, que a Câmara Municipal que está aí, né, e que esses vereadores tenham aprovado esse projeto de alienação e venda dessas 72 áreas. Né? E não é admissível que um prefeito que não deu conta de construir um CIMEI ao longo dos 4 anos de mandato, que ao apagar das luzes, ele veio a propor a venda de áreas exatamente destinadas à construção desses equipamentos públicos que são necessários para a nossa cidade. Né? Por outro lado, nós queremos resgatar, como eu estava dizendo, eu estive à frente, né, da implantação do residencial Goiânia Viva. Né? Ali nós ajudamos, nós pensamos, eu tive, né, à frente da aprovação junto da prefeitura de todo o processo de regularização. Foi um dos primeiros programas habitacionais que efetivamente contou com a participação popular. Né? Eu estive à frente da implantação do residencial Vale dos Sonhos, ali após o Jardim Guanabara, onde 2.500 pessoas, né, em 1998, adquiriram, por sistema de cooperativa, um lote de 200 metros, né, por R$500, parcelados em 5 ou até 7 vezes. Né? Isso foi um programa, né, que nós conseguimos fazer, né, uma remodelação do Jardim Guanabara, porque o Jardim Guanabara, nessa época, né, os seus fundos de quintal eram verdadeiros cortiços, né, cortiços com 5, 6, 7 barracos ali e um banheiro à disposição para todas essas famílias. Né? Com a implantação do Vale dos Sonhos, né, nós conseguimos
fazer com que as pessoas adquirissem mais dignidade e mais qualidade de vida. E nós vamos repetir esse tipo e esse modelo de política habitacional que deixou de existir no município de Goiânia já tem mais de 16 anos. Né? Nós vamos retomar a produção de projetos de habitação de interesse social para atender a população carente que precisa da sua casa. Né? Porque o que foi o ensaio de política habitacional desses últimos 6 anos, né, foi fazer um residencial Padre Pereira, lá depois do Parque Ateneu, né, que atendeu tão somente funcionários públicos de carreira da Prefeitura Municipal de Goiânia. Pessoas que, obviamente, que têm 20, 30 anos de carreira, não precisam de um apartamento. Né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade, né, de retomar, porque o déficit habitacional em Goiânia é alto, né? A falta de moradia, né, é muito alta e nós precisamos, né, retomar isso, porque eu penso que todo mundo, né, tem direito, além de constitucional, mas tem direito social de ter a sua casa própria. Interessante. Você que, pelo que você comentou aqui, do norte a sul de Goiânia, na habitação, você trabalhou. É muito importante a pessoa que está começando a vida, eu falo começando a vida pós-casamento, pós-união, certo? Não precisa praticamente casar, mas a união. Ela quer a segurança de ter aonde morar. É o primeiro, né? Quem casa, quer casa. É muito interessante você, quando pega uma pessoa, no caso, conversa com a pessoa que é pré-candidata, é candidata, você não é pré-candidato, você é candidato. Agora, e ela tem essa preocupação, porque você pensa, poxa, se o cara está preocupado com isso, ele está preocupado comigo. Porque é importantíssimo nós, como trabalhadores, tenhamos a tranquilidade de voltar. E voltar é para casa, né? Que é o nosso lar, o rei, aonde você é o seu rei, aonde você é rei, na sua casa, né? Então é muito importante. E ele falou aqui sobre essa venda desses lotes pelo governo, no apagar das luzes, né? Pode-se dizer assim. E esse dinheiro é para quê? Para movimentar quem? É para fazer o quê? Não vamos entrar nesse detalhe, mas o que nós queremos saber é: vamos retomar isso e vamos transformar o lote, o local para onde ele está sendo, que vai ser vetado, vamos colocar para trabalhos para a nossa população. Exatamente, porque toda a área pública, ela já tem por lei uma destinação. Sim. Certo? Então, quando a área é para praça, então está lá na lei, fulano de tal, que aquela área no bairro fulano de tal é uma área para praça. O cara vai lá e vende. Isso significa que aquela população daquele bairro, que já não tem nada, não tem uma quadra coberta, não tem nem asfalto, não tem calçada, não tem galeria pluvial, o espaço que tinha lá, que está vazio, obviamente, que deve ter um campinho de terra, né? Ele vai deixar de ter, inclusive isso. Tá? Ele vai deixar de ter, inclusive isso. Então, nós precisamos, por exemplo, as nossas crianças, né? As nossas crianças, elas, nos bairros da periferia, elas não têm espaço de entretenimento e lazer, sabe? Não tem espaço. Né? E não dá conta de chegar, por exemplo, nós contamos ali, a história de como é que era o Parque Mutirama. Parque Mutirama, os meninos frequentavam de manhã, de tarde, e os namorados frequentavam à noite. Né? Você não tem segurança de ir, né, no Parque Mutirama. E também não tem sentido, porque ele está sucateado. Né? Eu tenho um filho de 13 anos, né, de 12 para 13 anos, né, que nós fomos passear no Mutirama no final de semana. Quer dizer, nós tínhamos 6 brinquedos no Parque Mutirama, dos quais
4, o meu filho não podia andar porque ele já passava do tamanho, né? Porque lá tem uma medida que, né? Se você tem 1 metro, você anda em tal brinquedo, se você tem 1,30 m e assim por diante. Mas nós precisamos revitalizar o parque mutirão. Né? Assim como nós precisamos ter uma solução, né, para o jardim zoológico. Né? Eu acho que, eu penso que nós precisamos repensar, né, a localização. Né? Quer dizer, está adequado, né, o jardim zoológico com a urbanização acentuada que teve. Né? E a minha preocupação não é talvez nem com as pessoas, mas com os bichos que estão ali confinados. Certo. Né? Será que está sendo, sabe, botanicamente, biologicamente, né? Saudável para aqueles animais continuarem ali com toda a poluição, com toda a conurbação, com todo o barulho, né? Porque ali naquela região é barulho de carro, incomoda os bichos o tempo inteiro. É moto, é ônibus, é caminhão, é carro em alta velocidade, altos prédios, altas coisas, sabe? Nós precisamos rever essas coisas, né? Nós temos espaços lindos e maravilhosos, né, que podem ser utilizados, né? Mas precisamos conversar com a população do entorno também ali, se eles topam, né? Porque o Lago das Rosas e o parque, né, do Jardim Zoológico, ele pode muito bem se tornar um parque, né, ecológico de visitação sem a presença dos animais e nós podermos, né, transportar e transferir esses animais, né, para um lugar mais sustentável, para um lugar ecologicamente correto. Sim, né? para eles, porque não sei se vocês já foram no Zoológico de Goiânia, é uma judiação, gente. O leão, onça, dentro de um cubículo, é quase uma jaula de tão pequeno que é. Isso é uma maldade, né? Quem não se lembra das 2 girafas, né, que tivemos em Goiânia, que de um dia para o outro morreram as 2, né? Que é uma judiação, uma cidade tão rica, tão nova, tão linda, deixar acabar. E a culpa disso é nossa, que nós, população, que não cobramos dos nossos governantes. E aqui está uma pessoa de caráter, de índole, de interesse e um trabalhador, porque quem nos representa tem que trabalhar para nós, não é para eles igual está acontecendo. Então, lembre-se, quando vocês forem votar, procure a história para saber quem que é, procure a origem, a família, o que fez, o que está fazendo e o que está falando. Porque é mediante o que a pessoa fala que nós podemos depois cobrar. André, eu gostaria que você especificasse um pouco mais sobre as mudanças dos nossos parques, que tanto falamos, você citou agora, mas eu lembro que está emperrado. Inclusive a pecuária de Goiânia, né? Que tem um local para ela, mas não mudou, porque aquela organização não deixa mudar. É os grandes, o grande dinheiro da população, né? Da população não, né? Daqueles que estão ali coordenando. O que nós precisamos, por exemplo, a questão da pecuária é uma questão, sabe, ininteligível, né? Por exemplo, não cabe, não tem cabimento mais, né? Devido ao crescimento da Vila Nova, devido à urbanização que ocorreu, inclusive eu falo, né, que as construções, né, que ali foram feitas, né, elas precisavam ter respeitado alguns princípios ambientais, mas já estão lá fixadas. Então não tem como, certo, você fazer a festa da pecuária ali todos os anos e causando todos os transtornos urbanos, de mobilidade, de incômodo, né, para a população, certo? E o governo do estado, seguidas vezes, já ofereceu à SGPA,
né? Uma área no Parque Altamiro Pacheco mais do que necessária, mais do que viável, né? Porque é uma área de uma grande extensão, daria para implantar, né? Um lugar que é sossegado, que é tranquilo, né? Mas os interesses, né, escusos, vamos dizer assim, não permitem, né, que a população daquela região deixe de ser incomodada. Né? Mas nós precisamos continuar a discutir. Né? Nós precisamos mais uma vez, eu vou bater na tecla que você citou. Isso acontece porque os nossos representantes nada fazem. São omissos. Exatamente, porque se você tem, né, uma articulação capaz de fazer a destinação de uso para um elefante branco, né, que a pecuária acaba sendo, né, na nossa cidade, um elefante branco, que ela fica lá, né, praticamente 360 dias sem utilização. Certo? Porque a festa é 10 dias, então ela fica lá, né, sem utilização o ano quase inteiro. Né? Então, se a prefeitura, a Câmara Municipal, ela tem por princípio velar, cuidar e zelar da cidade, e os espaços públicos são de sua responsabilidade, nós precisamos discutir uma destinação de uso para a pecuária. Né? Nós precisamos discutir uma destinação de uso plausível, que possa até, né, atender os interesses da SGPA, mas que tenha a importância e tenha o objetivo de atender os interesses da cidade. A cidade não pode estar submissa, né, aos interesses dos outros. A cidade tem que estar, né, a serviço, né, da sua população. Né? Então, a gente quer discutir com a SGPA essa uma alternativa, já que tem a área, já que, né, é possível, está mais do que provado, né, que hoje, na nossa conjuntura, né, na nossa realidade, hoje, o que acontece? A pecuária não cabe mais aonde ela está. Né? Nós não temos nada a ver, não temos nada, nós não nos colocamos contra a exposição agropecuária, ela é uma tradição da cidade. Nós não temos nada contra o agronegócio que ali, né, realiza as suas operações, nós só não entendemos ser adequado, né, que essa festa continue acontecendo no centro da cidade. Ela poderia ser muito maior, empregar muito mais pessoas, empregar com carteira. Não é aquelas pessoas que ficam lá vendendo isso ou aquela coisa do lado de fora, sem nem o governo, nem nós ganhamos com isso. Nós temos que pensar que a cidade tem que ser trabalhada. Para ser trabalhada, todos têm que pagar os seus impostos. E tem que ser bom para todos. Não é bom, de forma alguma, o senhor vai concordar comigo, para aqueles que moram nas proximidades da pecuária. É um transtorno. Transtorno para passar, transtorno de ar, de barulho. Né? Então, certas coisas têm que mudar. Existe um projeto... Não falando da pecuária, existe um projeto agora que está tramitando que vai mudar a BR-153 de lugar. Porque já se viu que não dá. A BR-153 não pode ficar ali. Não é que vai tirar, vai construir para lá. Vai levar ela para lá. Porque não dá para estar dentro da cidade de Goiânia. Isso é transtorno para aqueles que moram próximos. Né? O fluxo é muito grande. O fluxo da pecuária. A pecuária de Goiânia, se não me engano, é a 4ª maior do país. Ela poderia ser talvez a 3ª ou a 2ª, talvez, quem sabe, a 1ª, mas para começar pelo espaço, tem que ser mudado. E só quem faz isso são os nossos governantes. É esse cara aqui. Entende? O que vocês têm que entender, o que nós temos que entender é que nós temos que olhar para aquele que nos representam. Será que essa pessoa que você está olhando representa você? Então, tire um tempinho, tá? Observe, veja. André,
Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha importante acrescentar? Porque eu sei que se nós deixarmos aqui, vamos ficar falando horas e horas. Mas o tempo agora está contra nós. O que você acha importante para finalizar? Olha, Fernando, eu penso que nesse momento, o que mais importante, né, é a gente dizer para o cidadão: a responsabilidade agora está na sua mão. Né? Depois da eleição, a responsabilidade é minha, mas agora a responsabilidade é sua. Se você não souber escolher o seu representante, e eu estou me colocando a seu serviço, mas se você não souber escolher o seu representante, se você mantiver os mesmos representantes que está aí, né, nós vamos continuar na mesma, para pior. Sempre, né? Sempre na mesma. Sempre na mesma e sempre para pior. Né? Então, a gente quer chamar você a participar dessa proposta. Né? É uma oportunidade que nós temos, né, de renovar a Câmara. Tem gente lá que tem 12, 15 mandatos. Isso é um absurdo, isso não é profissão. Justamente. Vereador não é profissão. Faz disso uma profissão, né? Vereador é uma atitude que você toma para servir, né? Mas por um período, né? Não é ad eterno. Então, nós queremos deixar aqui com você, ouvinte, com você, né, telespectador, com você que está acompanhando essa página, esse momento, né? Nos ajude, né? E vamos ter, né, com certeza, uma nova realidade na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Né? E a gente está à disposição, né? Queremos ser o vereador da cidade de Goiânia a serviço de todos os cidadãos goianos. A serviço da população. Né? Eu fui muito arredio, uma época, para trazer esse pessoal aqui. Mas conhecendo o André, eu falei, não, eu não posso ser omisso, eu tenho que vestir a camisa. Então, conversando com o André, eu falei, não, vou levar você lá, o meu pessoal, que é o pessoal de eventos, está carente de representatividade, está carente, as pessoas que eu conheço, que moram mais na periferia de Goiânia, elas precisam de alguém que olhe por elas, alguém que seja sensível às suas necessidades. Certo? Lembre-se, o André está aí para nos ajudar. Me ajudar porque vai ajudar vocês também. Afinal de contas, fazemos parte de uma só cidade. Goiânia já foi classificada como a cidade mais florida, a mais verde, a população mais bonita, mas para que isso aconteça, nós precisamos que os nossos governantes olhem por nós. E o André é um cara que você pode entrar, dar uma olhada, nós vamos colocar aqui, vamos colocar tudo na legenda, tudo dele, vamos colocar ele. Pode olhar, ele está trabalhando, está querendo nos representar. Mais alguma coisa, André? É isso. Muito obrigado, fique com Deus, ficamos muito felizes com a sua participação. Obrigado a você. Eu tenho certeza que vocês, empresários, que estão nos vendo, que querem perguntar ou querem vir aqui contar sua história, porque vocês são pessoas que movem essa cidade, esse país, esse estado. Então, aguardo vocês. Muito obrigado. O Pod Eventos com Fernando Ferro termina agora, mas aguardando vocês. Um abraço.